Boa tarde, meu nome é João Lucas. Vou estar apresentando sobre o artigo que tem como título Química Atmosférica na Amazônia, a floresta e as emissões de queimadas controlando a composição da atmosfera amazônica. Bom, então esse é o artigo que foi utilizado. Ele foi publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele tem como objetivo analisar principalmente a mudança que ocorre na atmosfera da Amazônia, né, a partir principalmente das emissões das queimadas. Mas ele também vai analisar alguns outros pontos, como por exemplo a mudança no uso do solo e a importância que a Amazônia tem para a atmosfera tanto da própria quanto do mundo até. Bom, a floresta amazônica é uma floresta tropical, ela cobre boa parte do noroeste do Brasil e ela se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul. Ela é a maior floresta tropical do mundo e ela é muito famosa pela sua biodiversidade. Bom, ela é fonte de grande parte de compostos voláteis, orgânicos voláteis e de vapor da água. Ela é muito conhecida por suas estações chuvosas, né, e seu clima bem úmido, porém ela também tem as suas estações de seca e boa parte dela também pode ocorrer queimadas, que é muito o que vamos falar nesse artigo. A atmosfera da floresta amazônica ela influencia não somente ela própria, mas muitos outros lugares. Então, ela vai influenciar, por exemplo, no clima de outros locais do Brasil. E tudo isso vai ser um pouco explicado a partir de agora, pelas suas características, principalmente. Bom, então falando um pouco das queimadas, nós temos três tipos de queimadas. O primeiro tipo é o tipo de desmatamento, que é quando é desmatada uma área para agricultura ou para pecuária, a matéria ela é desmatada, ela é deixada para secar e acaba pegando fogo. Então nessa área que ela foi desmatada acontece um incêndio, né? O outro tipo é o tipo pela agricultura, que é quando já se tem um espaço separado, né, para a agricultura, já foi desmatado e, por exemplo, tem ervas daninhas que atrapalham o plantio. Então, os agricultores eles queimam ali e pode também ocorrer uma queimada um pouco maior nesses casos, né? Mas também uma queimada controlada nesse espaço. O incêndio florestal, que é o terceiro tipo de queimada, ele é quando ocorre um acidente. Então, por exemplo, nós estamos fazendo as queimadas, né, nesses outros dois tipos, é, e ela foge do controle e daí ela se torna um incêndio florestal. O incêndio florestal ele é muito perigoso porque ele se alastra pela floresta e ela não tem muita previsibilidade. Então, não tem como muito saber como, para onde vai e o quanto vai queimar. E então é bem difícil de controlar e bem difícil de parar. Então, são os mais perigosos, os que são mais danosos para o ecossistema. Nós temos a liberação de gases de efeito estufa a partir das queimadas, né? Então são muito perigosos para a saúde, né, do nosso planeta. E ela possui alteração no ecossistema, que vai ser falado durante o trabalho. E principalmente as queimadas ocorrem em época de seca, que é, por exemplo, né, a época de seca ela vai de agosto a novembro, mais ou menos. Então é ali onde vai ocorrer bastante as queimadas. Bom, então o artigo ele vai estar sempre comparando as épocas que a floresta amazônica tem, que seria a época chuvosa, que vai de dezembro a maio, e a época de seca e queimadas, que vai de junho a novembro. Então ele vai trabalhar em cima dessa comparação, principalmente do funcionamento do ecossistema da floresta e de algumas emissões de compostos que ocorrem na época de seca e comparando com a época chuvosa. Então vai sempre estar nessa comparação. Bom, então, antes de iniciar sobre o artigo, a gente precisa revisar alguns conhecimentos importantes aqui, porque vão ser bem frisados, bem repetidos durante o trabalho. Então, os aerosóis, eles podem ser constituídos de materiais biogênicos, que daí seriam, por exemplo, pólen, esporos, fungos, bactérias, entre outras coisas, que são de liberação vegetal, de matérias orgânicas, materiais biogênicos.
Os antropogênicos são liberações pela ação do homem. Então, um exemplo que vai ser falado que é as queimadas. Então, as partículas, né, dos aerosóis, elas são feitas de fuligem ou de black carbon, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, essas são as duas diferenças de composição dos aerosóis, elas vão ser faladas depois, então é melhor a gente já saber sobre isso. O núcleo de condensação de nuvens é onde ocorre, dentro de uma nuvem, a formação das gotículas de chuva, que a partir delas eles condensam, né? Então o vapor da água vai condensar nesse núcleo, e daí sim ele vai precipitar a formação da chuva. Ele vai ser repetido depois para falar, mas é bom já ter uma revisão sobre isso. O núcleo de condensação de nuvem ele pode ter sua composição também diferenciada, tamanho diferenciado, e isso vai interferir em algumas características. E também temos os gases de traço, que são formados pelo dióxido de carbono, o metano, o ozônio. Então, são outros tipos de gases que vão estar presentes nesses gases traços. Vapor de água também e também óxidos de nitrogênio. Bom, então o papel dos aerosóis no balanço da radiação atmosférica. Então a radiação atmosférica seria a luz solar e o gráfico apresentado, ele apresenta dados das concentrações de partículas de aerosóis inaláveis em alta floresta no norte do estado do Mato Grosso. Essa análise ela é feita de agosto de 1992 até setembro de 2002 e esses dados eles mostraram para os pesquisadores que as concentrações das partículas elas aumentam em estações de seca, que vão de agosto a outubro, como podemos ver no gráfico. Além disso, esse processo ele acarreta na dificuldade da incidência da luz solar na floresta, dificultando alguns processos biológicos, como por exemplo a fotossíntese. Então a saúde da floresta nessas épocas ela é muito danificada. A composição das partículas de aerosóis também dificultam algumas incidências da radiação solar. Por exemplo, uma composição mais feita pela fuligem liberada das queimadas, ou black carbon, ela vai fazer com que ela absorva mais a incidência da radiação e não chegue daí na floresta. Além disso, acarreta também no aumento da dificuldade de visibilidade da área e as partículas, como são inaláveis, elas podem acarretar em doenças respiratórias para as pessoas que moram na região. Bom, então o papel dos aerosóis como núcleo de condensação de nuvens. Então eles podem assumir essas características desses núcleos, né? Então os núcleos eles são aquela superfície que foi explicado anteriormente, que é onde vai ocorrer a condensação do vapor da água e posteriormente a precipitação em forma de chuva. Então as partículas dos aerosóis eles agem como esses núcleos. Então vai alterar dependendo da sua composição das partículas e da quantidade. Nas estações chuvosas, nós temos uma baixa quantidade desses núcleos e a composição é mais natural, é mais orgânica, provém mais da vegetação. Isso acarreta numa menor poluição e, como ocorre, é que aumenta o volume de precipitação, porque núcleos maiores de partículas de aerosóis, eles se chocam com núcleos menores que estão se formando ainda, e daí ocorre a precipitação em uma baixa altitude, de 4 a 5 km de altitude. Isso acarreta num maior volume de precipitação e o retorno dessas partículas de aerosóis para o solo. Já na estação de seca, nós temos um alto número de núcleos que dificultam a precipitação, porque eles vão competir pelo vapor de água, e o vapor de água não vai ter um volume grande para a formação da gotícula de chuva para ela precipitar. Então ele vai ficar um tamanho pequeno e logo ele vai evaporar. Então ele evapora e junto com isso evapora as partículas provenientes dos aerosóis, né? Então isso não vai voltar logo para onde ele foi emitido. Outra alteração que nós temos na estação de seca é a composição desses núcleos,
porque a composição deles é alterada. Proveniente das emissões das queimadas, nós temos, por exemplo, a fuligem. Então, ela vai ser uma partícula que vai participar dos aerosóis nas estações de seca, e ela consegue puxar muito a incidência da radiação solar, e ela ajuda a essa evaporação ocorrer mais rapidamente. Então, não tem tempo para daí fazer a formação da gotícula de chuva e precipitar. Então, tudo isso acarreta numa diferença, né, da estação chuvosa para a estação de seca. Bom, então o papel das partículas de aerosóis na ciclagem dos nutrientes da Amazônia. As partículas de aerosóis transportam importantes nutrientes para a floresta, fazendo parte de um mecanismo de ciclagem dos nutrientes. O processo de deposição é a maneira de manter o fluxo interno desses nutrientes. Então, nós temos dois processos de deposição, que é a deposição úmida, que é feita pela chuva, e a deposição seca, que é feita pelas partículas de aerosóis. A deposição seca é o processo responsável pela maior parte de deposição de fósforo na floresta. O fósforo, ele foi dito no artigo como se fosse um indicativo de que a floresta tem um crescimento bom e tem um ecossistema saudável. Então, como eles falam que é mais importante isso, eles analisaram os fatores de emissão de composição dos aerosóis e a composição delas. Então, o primeiro fator que eles analisaram é o fator das partículas provenientes do solo. Nele foi constatado que não tem uma grande composição, uma grande parte da composição é composta pelo fósforo. O fator 2 é os aerosóis biogênicos finos. Esses são provenientes e relacionados às queimadas, mas também uma parte relacionada à vegetação. E ainda assim, a composição de fósforo não é tão grande. No fator 3, são os aerosóis biogênicos grossos, que são diretamente ligados à vegetação e diretamente emitidos pelas plantas. Nós temos que a composição de fósforo é muito grande, como podemos ver na tabela no fator 3 do fósforo. Então, assim, eles constataram que, por exemplo, se nós temos uma estação chuvosa que a poluição é menor, tem menos partículas de queimadas, nós temos a composição dos aerosóis, eles são muito mais emitidos pelo fator 3, ou seja, é muito mais benéfico para a floresta. E numa estação seca, onde tem queimadas, nós temos muito mais emissão do fator 2 ou até do fator 1, e diminuição do fator 3. Então, nós constatamos assim que os aerosóis que têm partículas naturais em maior quantidade são mais benéficos. Bom, então outro assunto que é falado são as altas concentrações de ozônio decorrente das queimadas, né? Aqui eles vão dar outros dois exemplos também, que é as concentrações de monóxido de carbono e de óxidos de nitrogênio. Bom, então eles comparam na estação chuvosa e na estação de seca as concentrações, né? O ozônio na estação chuvosa ele tem uma concentração de 10 a 15 partes por bilhão, já na estação seca vai ter de 50 a 100 partes por bilhão. O monóxido de carbono na estação chuvosa de 100 a 150 partes por bilhão e na seca de 1000 a 8000 partes por bilhão. E os óxidos de nitrogênio, ele tem uma concentração na estação chuvosa de 0,8 partes por bilhão e na estação seca de 4 a 16 partes por bilhão. Então, tipo, pode ver um aumento, né, dessas concentrações nas estações de seca, nas estações de queimadas. Essas concentrações, elas correspondem a valores tipicamente observados no centro da cidade de São Paulo, durante episódios críticos de poluição de ar urbana. Então, ele pode evidenciar aqui que as queimadas elas influenciam muito nos gases do efeito, que são provenientes do efeito estufa e que eles são muito danosos para a atmosfera e o ecossistema da própria floresta. Porém, pela característica meteorológica da floresta, foi encontrado também concentrações altas desses mesmos compostos em regiões próximas à floresta. Então ela não é só danosa, as queimadas, né, e as estações de seca e as queimadas não são só danosas para a floresta em si e para o ecossistema dela, mas também ela influencia em regiões próximas a ela por causa dessas características da floresta, características meteorológicas, né?
Então, assim, constatando que a influência das queimadas não é somente na floresta, e sim em muitos outros tipos de ecossistemas e atmosferas. Bom, a deposição da atmosférica e a ciclagem de nutrientes, ela traz nesse ponto mais sobre a composição dessa deposição atmosférica e a composição da ciclagem dos nutrientes, né? Então, eles trazem que as mudanças do uso do solo, como por exemplo, ao invés de usar desmatar, né, a floresta para fazer a uso como a agricultura e pecuária, então o desmatamento e perturbações atmosféricas, que seriam as queimadas, elas acarretam alguns problemas nas composições dessas deposições e desregulagem de alguns ciclos de nutrientes. Então, um exemplo que eles trazem é o aumento das concentrações de matéria orgânica dissolvida. Essa matéria orgânica dissolvida, que grande parte ela é composta por ácidos orgânicos, ela vai fazer com que a composição ácida, né, acarrete em alguns problemas graves para o ecossistema, pois aumenta a acidez nas precipitações, e daí acarreta em problemas do solo e na vegetação, por conter uma grande acidez nas precipitações ou, né, nas chuvas ácidas. Além disso, eles trazem outros problemas, como ciclos desregulados. Eles dão um exemplo do ciclo de nitrogênio, que ele pode ser desregulado por todas essas mudanças no uso do solo e do desmatamento e das queimadas. Bom, então, como conclusão, eles trazem que a junção de todos os fatores que foram falados, né, das alterações que foram faladas, das composições, estão acarretando em muitos problemas para o ecossistema da floresta amazônica e do ecossistema de proximidades também, né? Então, a composição da atmosfera da Amazônia está sendo alterada, como foi visto, né? Então, outros tipos de partículas estão sendo emitidos e provenientes das queimadas e do mau uso do solo, alterações de composição e concentração dos aerosóis, os aerosóis que não deveriam trazer danos, né, para a floresta e para o ecossistema, acaba que pela concentração e pela composição que está sendo feita desses aerosóis, está começando a ser danosa para a floresta e para os ecossistemas próximos. A alteração no padrão de precipitação, como foi visto, que as chuvas elas já não têm mais o mesmo padrão nas estações de seca e nas estações chuvosas, e então acarretam tudo isso no problema que seria a saúde do ecossistema, não somente da floresta, quanto de ecossistemas próximos. Bom, então essas são as referências que foram utilizadas para fazer o trabalho, e é isso, obrigado.